Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena. Meus queridos irmãos, eu estava zapeando, vagueando por alguns canais do YouTube da plataforma, os canais, de sã doutrina, canais também de refutação, ou canais que são mais neutros, que não estão em nenhuma parte dessa. E eu vi um vídeo acerca de uma pessoa e eu estava olhando os comentários. Eu sou muito curioso em olhar os comentários desses vídeos. E eu vi um inscrito falando uma coisa que eu estava refletindo sobre isso ontem. E esse inscrito, eu creio que foi até Deus, eu estava querendo fazer esse vídeo, vou fazer agora. E eu creio que foi até de Deus que esse inscrito ele teve a mesma observação que eu. Ele falando a respeito da imaturidade de muitos crentes aqui no YouTube. E eu tenho percebido isso. Pessoas que estão na caminhada cristã, mas são imaturas. São pessoas que elas não têm uma maturidade espiritual. São pessoas que... Eu vou ler aqui na palavra, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. A gente vai ler e depois vai explanar sobre isso. Epístola de Tiago, Epístola Universal do Apóstolo Tiago, no capítulo 3, versículo 13 até o 18. Não está sublinhado mas, com a caneta, mas vocês vão ver, a sabedoria que vem do alto. Fala desse jeito assim, ó. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Por que eu estou lendo essa palavra aqui, meus irmãos? Porque igual eu tenho falado com vocês, e eu tive essa mesma observação, porque eu ficava pensando assim, será que é só eu que estou observando isso? Essa infantilidade, imaturidade que eu estou vendo aqui na plataforma desses canais cristãos. E eu vi que o inscrito também teve a mesma observação que eu, porém ele não comentou em nenhum vídeo do meu canal. Ele comentou em outro canal. Eu queria fazer um comentário embaixo, mas não para gerar contenda, eu simplesmente só curti. Eu dei like somente no comentário dele. Mas eu vim falar sobre isso porque é um tema interessante. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela a todo momento... ela nos exorta. Eu estava sempre percebendo aqui na palavra que eu tô numa pegada muito no Novo Testamento, principalmente nessas cartas, mas depois do livro de Hebreus, aqui é carta ou livro de Hebreus? Aqui no Novo Testamento mesmo, deixa eu só confirmar aqui se é carta ou livro, que às vezes a gente esquece. Se é carta de Hebreus, Epístola aos Hebreus. Então depois da carta de Hebreus, eu comecei meditar mais em Tiago, 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, 2 Pedro, essas cartas aqui. E eu sempre tenho, 1 Timóteo, 2, e eu sempre tenho visto observações a respeito dos apóstolos, Eles foram direcionados a sempre pedir para a gente fugir de facções, contendas, inimizades, facções, contendas, inimizades. Essas são as 3 palavras que eu mais observo aqui nessas últimas cartas, nas últimas 6 cartas do livro do Novo Testamento. Fala muito sobre isso, para a gente fugir principalmente de contenda, de briga, inimizade, porfia, essas coisas. E eu estava pensando assim, graças a Deus, gente, eu falo que é a misericórdia de Deus. A gente passa umas coisas e a gente passa por algumas decepções que se a gente fosse agir na carne, como a gente era do mundo, a gente tomava até raiva de certas pessoas. A gente toma raiva. Só que eu sou uma pessoa que eu coloco a minha mente para pensar, eu coloco a minha cabeça para pensar. Aí eu falo, meu Deus, por que o ser humano tem hora que ele é tão ingrato,
tão ingrato. Aí Deus começa a falar comigo. Deus começa a falar comigo e Jesus vai falando. Aí que a gente tem que usar a maturidade, para a gente não odiar ninguém, a gente não ter raiva. E a única coisa que Deus tem falado comigo, Deus falou assim: meu filho, não tenha raiva, ora, paga um preço de oração, intercede, porque isso aí não é, às vezes não é a pessoa que é ruim, isso é imaturidade. É imaturidade cristã, imaturidade espiritual. Irmãos, eu vou confessar para vocês uma coisa. Há um tempo atrás eu estava envolvido em algumas contendas aqui no YouTube e um dos grandes erros que eu cometi é tomar partido e briga de algumas pessoas. Hoje eu vou ser sincero, eu não faço mais isso. Não faço, eu não compro briga de ninguém, eu não tomo partido de ninguém, independente se é da sã doutrina, independente se é de refutação, independente de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque às vezes você compra briga de alguém ou de algumas pessoas, aí às vezes você entra no meio de alguma coisa e espera que essa pessoa faça isso por você, ela não faz. Infelizmente é isso. Então o que eu tenho percebido é o quê? Pelo menos é o que Deus falou comigo. Quem vai trabalhar na vida de cada pessoa é Deus. Não adianta a gente defender que a gente só se frustra. O ser humano, ele é o ser, ele é o tipo de... Não vou falar que é animal, porque eu não creio que ser humano é animal, por mais que a ciência fala. O ser humano, ele é o ser mais ingrato que tem na Terra. A gente não pode esperar nada do ser humano, a gente só pode esperar em Deus, só em Deus. Eu não sei se vocês já perceberam, pelo menos comigo, não é de hoje que acontece isso, não é de hoje, eu sempre já percebi isso, principalmente no meio cristão, isso desde quando eu converti. Quando você está na bênção, parece que todo mundo se aproxima de você. Quando você está na bênção, né, todo mundo se aproxima de você. Mas quando você está passando uma prova, você é provado por Deus, aquelas pessoas que às vezes você espera, não estou falando uma ajuda financeira, mas pelo menos uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma preocupação, essas pessoas somem. Essas pessoas somem, desaparecem, parece que faz até hora com sua cara. É por isso que eu falo que eu louvo a Deus, eu louvo ao Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, ele verteu na cruz o sangue dele e se sacrificou por uma raça que nem os próprios seres humanos gostam. Porque quando eu estava no mundo, o que eu mais escutei de quando eu estava no mundo, o ser humano fala: eu prefiro mexer com animal do que com gente, porque mexer com gente não é fácil. Mexer com o ser humano é a coisa mais complicada que tem. E olha, gente, que eu vou falar, eu tenho uma certa experiência porque eu tô com 35 anos, desde os 20 anos, até mais novo, eu sempre fui uma pessoa muito sociável. Então eu tenho já uma certa caminhada de mexer e trabalhar com pessoas. Então, ser humano, você não pode esperar nada, você não pode, às vezes, esperar uma retribuição, às vezes você não pode esperar uma gratidão, você não pode esperar nada, só em Deus, só em Deus. Igual a palavra fala, maldito o homem que confia no homem. Uma coisa que eu tenho feito e Deus está trabalhando comigo é não compra partido de ninguém, não compra briga de ninguém. E Deus tem falado comigo que assim como Ele tem lapidado na minha vida, Deus vai começar a lapidar na vida de muitas pessoas aqui na plataforma. Vai lapidar, eu tenho certeza. Não é que eu estou desejando mal, não é isso. É porque Deus já me mostrou. A pessoa às vezes no momento ela não vai entender. Mas depois até agradecer a Deus porque a gente precisa crescer, gente. E para crescer às vezes a gente precisa sofrer. Às vezes a gente precisa passar por algumas situações complicadas e isso não é para a morte, não. É para o nosso próprio crescimento. Eu vou ler aqui a palavra rapidinho, vou pegar outros versículos. Olha que interessante, no versículo 14 que eu li. Se tendes amarga inveja, que tem demais, gente, tem muita inveja. Sentimento faccioso. Faccioso vem de facção, são grupos. Meus queridos, desde quando eu estava no mundo, eu nunca gostei de participar de panelinha, de grupinho. Isso é um perigo. Porque toda vez que você participa de uma panelinha, de um grupinho, o que acontece? Se tem uma pessoa que ela está no erro, por você participar do grupinho, você tem que concordar com essa pessoa. Então você fica muito refém dessa questão quando você participa de panela, de grupinho, dessas facções.
Porque às vezes todos têm uma mesma opinião acerca de uma doutrina ou acerca de um assunto, mas a questão de caráter ou de comportamento ou de visão às vezes discorda, e se você for contra, você é taxado de chato, de nojento, e eles te excluem. Por isso que é um perigo a pessoa fazer parte de facções. É muito perigoso. Eu vou ser sincero, eu nunca gostei. Eu percebo aqui na plataforma que há as panelinhas, né? Tem essas panelinhas até mesmo por forma de defesa, porque tem gente que não aguenta andar só. Ela tem que andar numa panelinha, mesmo que às vezes tenha integrantes ali daquela panela que está no erro, que está fazendo alguma coisa errada, mas a pessoa, para se sentir segura, ela está no meio da panelinha. Ela está ali andando, mas para quê? Para ela ter uma segurança. É uma pessoa que não se garante só. Ela às vezes ela confronta os valores dela para estar no meio de uma suposta panelinha para se sentir protegida. Eu não faço isso, eu vou ser sincero, não faço. Graças a Deus eu sou uma pessoa que, é igual eu falei, desde quando eu estava no mundo, eu sei adentrar em vários meios. Vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa que eu sigo a sã doutrina com sabedoria. Mas em nenhum momento eu vou comprar briga com pessoas à toa porque discordam de mim. Aqui mesmo na cidade de Poté tem pastores e membros de outras igrejas que conversam comigo. Eles mesmos puxam conversa comigo e me cumprimentam e me enviam. Não me enviam com uma pessoa santarrona, uma pessoa chata, uma pessoa antipática, né? Porque muitas vezes a impressão e a imagem que se a gente entrar no farisaísmo e no legalismo, passa essa imagem de santarrona. E depois muitas pessoas reclamam, as pessoas não gostam de mim, porque elas me observam como um santarrão, como uma pessoa santarrona. E eu percebo o seguinte, se essas pessoas, que mesmo que não seguem essa doutrina, elas vêm até mim, conversam, me elogiam, acham alguma coisa em mim para admirar, é porque elas têm observado frutos na minha vida, e eu louvo a Deus por isso. Olha o que fala o versículo 17. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Pura, depois pacífica. Então, a pessoa que ela está buscando a maturidade espiritual, gente, maturidade espiritual vocês têm que entender o seguinte. Não é por imposição, não é por regra, é por pureza, discernimento, por inteligência, por sabedoria. Depois fala pacífico. Tudo que é pacífico é porque você está fugindo de briga, você está fugindo de contenda. Moderada, tratável. O que é uma pessoa tratável? É quando você vai exortar uma pessoa, a pessoa sabe receber, ela não vem com grosseria, não vem com palavras odiosas, porque hoje em dia o que acontece? Tem pessoas que você vai falar com ela, exortar, a pessoa já vem com 1000 pedras na mão, não sabe conversar, não sabe nem se esquivar. E acontece isso demais aqui na plataforma, gente. Tem pessoas que você não consegue conversar com ela. São pessoas infantis, pessoas que não aceitam a verdade. E eu sou uma pessoa que eu falo a verdade, gente. Isso aí é uma característica que eu tenho, não é de hoje. Eu, se for para falar a verdade com a pessoa, eu falo. Doa o que doer. Doa o que doer. Se quiser falar de mim também, fale. Mas desde que venha falar com razão, não com mentira. Tem que falar alguma coisa que seja a verdade baseada em algo com razão, em algo que seja, porque eu sou uma pessoa muito humilde para fazer uma auto-observação. Eu sou uma pessoa muito humilde para fazer uma auto-observação. Vou dar um exemplo aqui, uma coisa que aconteceu comigo no terceiro ano, do ano de 2004. Vou explicar para vocês como é que é essa questão de perigo. Em 2004, quando eu morei em BH, eu tinha amizade com uma menina, Débora, da minha sala, no terceiro ano. Eu tinha amizade muito bonita com ela. E amizades geralmente tem muita inveja. As pessoas não gostam. Todo tipo de relacionamento, seja um relacionamento afetivo, no sentido assim, um casal, um romance, ou até mesmo de amizade, permeia muita inveja por trás. E eu lembro que quando eu estava no terceiro ano, eu fiz amizade com a moça, Débora. A gente era muito amigo, muito amigo. Aí depois chegaram pra mim uma pessoa, isso eu tinha 17 anos, gente. Eu não lembro quem foi, chegaram pra mim e falaram assim, ô Wellington, cuidado com Débora porque ela tava falando mal de você e tal. Ou seja, já encheram a cabeça da menina. Encheram a minha cabeça a respeito da menina. E tal, o que eu fiz de minha imaturidade? Eu fui lá e virei a cara pra ela. Virei a cara, virei e não conversei. Fiquei quase um ano sem conversar com ela. Quando foi no final do ano, eu lembro, essa menina me chamou. Ela me chamou um dia, perto já de encerrar as aulas.
Aí ela falou assim, ô Wellington, faz favor aqui. Aí eu fiquei todo sem graça, que eu nem tava conversando com ela. Aí ela falou assim, faz favor aqui que eu quero conversar com você. Aí nós fomos no canto. Aí ela falou assim, ó, olha, eu sei que você virou a cara pra mim, eu já sei todos os motivos por que você virou a cara pra mim. Você foi muito infantil, porque em nenhum momento você me procurou pra conversar. Você tá me entendendo? E eu vou te falar uma coisa, por você ter sido infantil, não ter me procurado, eu sempre esperei uma oportunidade de você me procurar para conversar. Mas como você não me procurou e deu ouvido a outras pessoas, né? Porque você foi baseado em fofoca, hoje quem não quer amizade comigo, com você, sou eu. Porque você é uma pessoa muito imatura. Na época ela me falou e eu reconheci que foi uma falha de minha parte. Foi uma falha de minha parte, porque realmente eu poderia ter chegado para ela, ter conversado, né? Porque, gente, a melhor coisa chama-se diálogo. Chama-se diálogo. Tudo é através de conversa. Aí ela falou, jogou na minha cara que aconteceu isso, que por conta de fofoca pessoas chegaram a mim, entraram na mente, porque acontece demais, viu, gente? O ser humano quando tem inveja, ciúme, quando tem muito ciúme no meio, tem muita gente que chega no ouvido de outras pra falar algumas coisas. Aí, meus amados, ela falou esse monte de coisa comigo e eu peguei e eu fiquei calado. Por quê? Porque ela tinha razão. Foi imaturidade da minha parte. Eu não tinha maturidade para rever isso. E hoje eu vejo muitos canais aqui de pessoas que se dizem cristãs, que agem também com essa mesma imaturidade. Né? Eu vou ler para vocês aqui, né, outras partes da palavra que falam algumas coisas interessantes. Olha o que fala aqui em primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 21, aqui em cima, ó. Eu vou ler para vocês. Fala desse jeito assim, ó. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Meus queridos, todos nós estamos aqui numa caminhada, ninguém é melhor que ninguém, alguns são mais espirituais, não vou falar que isso significa ser melhor, significam ter maturidade espiritual. A gente tem que ser humilde para aprender a andar um com os outros. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que eu vejo que às vezes ela não tem tanta maturidade espiritual, eu vou chegar para ela e vou ajudá-la, para que ela venha crescer também espiritualmente. Agora, se eu vejo uma pessoa que tem mais conhecimento, mais experiência no sentido assim, não experiência sobrenatural, experiência de Bíblia, experiência por provações, porque a gente cresce muito nas provações, gente. O que eu vou fazer? Eu vou chegar nessa pessoa e vou tentar aprender com ela. Gente, eu já conversei com tantas pessoas, eu já escutei tanto testemunho de gente que já passou por provações. Eu daqui a uns tempos, em nome de Jesus, eu vou falar uma que eu estou passando, que eu estou vencendo em nome de Jesus. Porque as provações que a gente passa, tudo tem um propósito de crescimento, da gente consolar outras pessoas, até mesmo para aumentar a fé. Então a provação, ela tem um objetivo em nossa vida, não de matar, não de destruir, mas ela tem um objetivo de nos fazer mais fortes, de nos ensinar. É como se fosse um intensivão de um cursinho, que você aprende muita coisa e Deus vai tratando com você, você começa mais a refletir a vida, você tem mais intimidade com Deus, você aprende mais, tem uma recompensa no final. Só que hoje em dia o que eu vejo nessa plataforma aqui, tem crente que começa a ser provado, aí o que acontece? A pessoa vai lá e começa a fazer pix e pedir dinheiro, a pessoa não aguenta passar por provação. Os crentes de hoje, a verdade é essa, não aguentam ser provados. Eu tenho percebido isso, que os crentes não aguentam. Começam a prova, nem começou, a pessoa corre e começa a pedir pix aqui no YouTube e isso envergonha teu evangelho, gente. Isso envergonha teu evangelho. Se você está passando por uma provação, quem vai te sustentar é Deus, é Deus. Aí a pessoa fala, mas eu estou passando por tanta coisa. Não importa, meu querido, a palavra de Deus fala que a gente vai ser afligido pelo Evangelho, isso não é nenhuma novidade. Se você ler a palavra, você vai ver que quem quer seguir a Cristo vai passar por tremendas humilhações, perseguições. Não é fácil, não é fácil. Só para terminar aqui, gente, eu vou ler aqui para vocês o que fala aqui no capítulo 3, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Eu até sublinhei aqui, ó, o versículo 1. E aqui é o versículo 2 e 3.
Eu vou ler para vocês e fazer as considerações finais para o vídeo não ficar grande. Olha o que fala. O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Isso aqui é importante para refletir. Eu falo também, gente, mas a palavra também é para mim, porque eu absorvo a palavra. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Tá vendo? Então o próprio apóstolo Paulo fala aqui que ele não falou com pessoas espirituais, mas falou com pessoas carnais que são meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? A pessoa que ela cresce espiritualmente, ela passa por cima disso tudo. Ela passa por cima da carnalidade, ela passa por cima da inveja, ela passa por cima da contenda, das dissensões. Ela consegue enxergar o outro como irmão. Ela ama a pessoa de verdade, entendeu? Ela ama a pessoa de verdade. Eu vou falar uma coisa aqui, eu vou parabenizar a irmã Kátia da canal Experiências com Deus. Eu estou passando por um momento de provação e essa irmã ela tem provado que ela é uma pessoa espiritual, porque mesmo que ela não me ajudou financeiramente, mas ela tem entrado em contato comigo, né? Sempre falando, ô irmão, eu estou orando junto com você, eu estou preocupado com você, eu sei que você está sendo provado, você está precisando de alguma coisa, vamos orar, eu vou entrar em contato com outras pessoas. É isso que é cristianismo, gente. Às vezes você não precisa nem ajudar a pessoa materialmente não, mas você ligar para querer saber como é que a pessoa tá, o que ela tá precisando. Às vezes uma palavra de conforto ajuda. Aí tem outros que você tá ali, ó, você faz vídeo defendendo a pessoa, aí quando pensa que na pessoa desaparece, a pessoa não gosta de ser exortada. Me desculpa eu falar, mas crente assim é imaturo, é menino na fé, tem que aprender muito ainda, tem que ser lapidado pelo Espírito Santo. A verdade é essa. Mas como eu falo, essas pessoas não são dignas de ódio, não são dignas de serem odiadas. São pessoas que a gente tem que orar para que venha crescer. Todos nós devemos ser espirituais e não meninos em Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Levem essa palavra como um aprimoramento espiritual. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Estamos nos últimos dias. A igreja para ser arrebatada ela tem que estar madura. Agora, se a gente não se permite crescer, não se permite ser moldado pelo Espírito Santo, gente, então a tendência é só sofrer. Eu digo aqui que eu não tenho raiva de ninguém, por mais que eu esperasse mais de algumas pessoas aqui, que eu não vou citar nome, eu esperava mais de algumas pessoas, mas é tudo por permissão de Deus, e Deus já tem falado algumas coisas comigo. Por quê? Porque é assim mesmo. Tem hora que às vezes a gente tem que afastar, né? Tem hora que você está junto de algumas pessoas, mas tem hora que você tem que afastar. E isso aí, quem vai te amparar é Deus. A gente não pode ficar com raiva, é orar para que Deus venha dar maturidade a cada um. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.